nossa aula hoje é a respeito de denúncia, os requisitos da denúncia, recebimento, rejeição de denúncia, as particularidades dessa peça acusatória e todos os efeitos que ela traz no longo e complexo rito do Tribunal do Júri. Nós sabemos todos que os requisitos da denúncia são previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, que lá é descrito a descrição, que é necessária sempre constar de uma denúncia, a descrição do fato com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, um pedido, toda e qualquer ação penal tem que ter um pedido, e o juízo competente. Os requisitos do artigo 41 são muito genéricos, então nós vamos nos aprofundar naquilo que a doutrina aponta como requisitos essenciais de uma peça acusatória, especificamente de uma denúncia. Ela tem que ter uma descrição do fato, com todas as suas circunstâncias, ou seja, o crime doloso contra a vida, seja um homicídio, seja um infanticídio, um feminicídio. E essa descrição do fato, ela tem que ter uma qualificação jurídica, ou seja, uma roupagem jurídica. Eu descrevo o fato, eu descrevo um homicídio, dou uma qualificação jurídica para esse fato, ou seja, uma roupagem jurídica para esse fato. Por exemplo, um homicídio praticado por motivo torpe. Eu descrevo essa qualificadora do motivo torpe, eu descrevo a conduta e dou a qualificação jurídica dessa conduta. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Então, a descrição do fato, uma qualificação jurídica desse mesmo fato, a qualificação do acusado, essa qualificação do acusado, a idade, a filiação dele, o CPF, o RG, pode constar na própria denúncia ou o promotor pode fazer uma referência à qualificação do acusado que consta do inquérito policial, quando, por exemplo, o acusado foi indiciado. Basta fazer uma remissão às páginas do inquérito policial, onde o acusado tem a qualificação dele. Então nós temos a descrição do fato, a qualificação jurídica desse mesmo fato, a qualificação do acusado, quem é que está se acusando, um pedido, que é um pedido de pronúncia, e depois da pronúncia pede-se a condenação pelo Tribunal do Júri. Então são dois pedidos que, na verdade, tem que constar do bojo de uma denúncia. O pedido de pronúncia, e vencida a pronúncia, em sendo remetido aquele processo para ser apreciado pelos jurados, que os jurados condenem o acusado. O rol de testemunhas, que é sempre um requisito facultativo, a denúncia não precisa ter necessariamente rol de testemunhas, e sempre a peça é endereçada a um juízo competente. Em suma, nós temos uma causa de pedir remota, que são os fatos, uma causa de pedir próxima, que é a qualificação jurídica desses fatos, um pedido, que é o de pronúncia e depois de condenação, e endereçado a um juízo competente. Vamos nos concentrar agora à exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias. Quando se fala exposição de fatos criminosos, nós estamos dizendo, e toda e qualquer denúncia minimamente apta tem que constar quem fez o quê contra quem, contra quem, como, qual motivo, onde, quando. Toda e qualquer peça acusatória tem que constar, sob pena de inaptidão, tem que constar uma resposta a todas essas perguntas. Quem? O acusado. Contra quem? A vítima. Como praticou o homicídio? Por qual motivo, se for apurado o motivo? Onde foi feito isso? Onde foi cometido o crime? Quando? E eu falo que a peça mais importante que tem, que vai depender o sucesso ou não, se vai haver nulidade ou não de um processo complexo como é o processo do júri, a peça mais importante, que vai trazer um verdadeiro efeito dominó sobre as demais peças do complexo rito do júri, a peça mais importante é a denúncia. Porque da denúncia, pelo princípio da correlação, vai depender uma pronúncia apta e vai depender depois um questionário a que são submetidos os jurados durante a sessão plenária, também apto. Muitas vezes se questiona e se critica o questionário feito pelo juiz-presidente, mas se esquece que o questionário, que são aquelas perguntas feitas pelo juiz-presidente, e que o jurado responde sim ou não, condenando ou absolvendo o acusado, para um questionário apto vai depender de uma pronúncia apta. E para que haja uma pronúncia apta vai depender de uma denúncia compreensível, uma denúncia lógica, uma denúncia bem escrita. Então a peça mais importante de todas em todo o processo penal do júri é a denúncia. Da denúncia vai depender uma pronúncia apta e vai depender um questionário compreensível, lógico e jurídico que possam os jurados responder. Então muitas vezes se questiona e se critica o juiz-presidente pelo questionário inapto, por um questionário aparentemente mal redigido, confuso ou contraditório, mas muitas vezes se esquece que esse questionário ele está viciado, está contaminado por uma pronúncia que não foi bem formulada, porque o pecado original, inicial, era uma denúncia mal formulada. Então teve um efeito dominó, denúncia mal formulada, pronúncia mal redigida, questionário inapto, nulidade. Então por isso que eu sempre dou a máxima importância para essa peça, porque dela vai depender a não nulidade, a aptidão de um processo custoso, economicamente custoso, emocionalmente exauriente, como é o rito do júri. Exposição do fato criminoso e fala-se com todas as suas circunstâncias. E quais são as circunstâncias do fato criminoso, por exemplo, de um homicídio, ou hoje em dia, de um crime autônomo, que é o feminicídio, um crime autônomo doloso contra a vida, que é o feminicídio. Tem que se descrever as qualificadoras. E quando eu falo de descrever qualificadora, por exemplo, motivo torpe, meio cruel, motivo fútil, não basta constar pura e simplesmente o termo abstrato da lei. O réu cometeu o crime por motivo torpe, o réu cometeu o crime impelido por motivo fútil. Qual foi o motivo torpe? Qual foi o motivo fútil? Então não basta usar o termo abstrato da lei pura e simplesmente. Isso é muito pouco. Como é que o acusado vai se defender de um termo abstrato da lei? Alguém é acusado de ter cometido um motivo torpe. Mas qual é o motivo torpe? O acusado precisa saber qual é o motivo torpe para se defender. Qual é o motivo fútil? Qual foi o recurso que dificultou, impossibilitou a defesa da vítima? Qual foi o meio cruel? Consistente no quê? As qualificadoras, então, elas têm que ser preenchidas com fatos concretos. Da mesma forma, as causas de aumento de pena. Como, por exemplo, cometido crime por milícia privada. Especificamente, qual é a milícia privada? Onde funcionava? Qual é o elemento de convicção que apontou essa milícia privada? Autoria e participação. A autoria é o autor material do fato, alguém que matou efetivamente a vítima. E a participação é alguém que
é um agente que não praticou o verbo do tipo, ele não matou alguém, no exemplo do homicídio, mas ele colaborou, ele cooperou para que o autor matasse a vítima. Ele emprestou arma de fogo, ele ensinou como utilizava aquela arma de fogo, ele garantiu o transporte do autor, do agente, até a casa da vítima para que o autor pudesse matar a vítima e depois assegurou a fuga daquele agente. Quer dizer, o partícipe é aquela pessoa que colaborou para a prática do crime, mas não praticou o verbo do tipo. Ele não matou alguém, mas colaborou para que o agente o fizesse. A participação, nós todos sabemos, é prevista no artigo 29 do Código Penal. Responde pela sua responsabilidade na medida em que tenha concorrido para o crime. Concorrido de qualquer modo para o crime. É uma descrição abstrata do artigo 29 do Código Penal. Mas a pergunta que se tem que se fazer é, o partícipe, ele colaborou, ele cooperou para a prática do homicídio. De qualquer forma, mas na denúncia é preciso descrever de que forma ele concorreu, de que forma ele colaborou para a prática do homicídio. Qual foi o fato concreto, qual foi a conduta, a ação que ele praticou, que auxiliou, que permitiu que o agente cometesse o crime de homicídio. Não basta, pura e simplesmente, o promotor mencionar na denúncia que o partícipe colaborou de qualquer forma para a prática do homicídio. Não, ele precisa descrever concretamente de que forma o partícipe colaborou, ajudou o autor a esse autor matar ou tentar matar a vítima. E da mesma forma, se, por exemplo, um crime foi cometido por um autor, por um agente, autor material do fato, o crime de homicídio ele foi cometido por emboscada, foi cometido utilizando-se de meio cruel, foi cometido por um recurso que dificultou a defesa da vítima, foi cometido pelo agente por motivo torpe. Veja, em relação ao autor, sejam qualificadoras, sejam causas de aumento de pena, elas estão umbilicalmente ligadas com a autoria, com o autor material do fato. Agora, o partícipe é alguém que não cometeu o crime de homicídio, não praticou o verbo do tipo, mas colaborou para que o terceiro, que é o agente, o fizesse. Para que o partícipe responda pela qualificadora da emboscada, pela qualificadora do meio cruel, por exemplo, nesses exemplos que eu dei, é necessário que na denúncia se descreva que o partícipe ele tinha consciência e vontade de que o crime fosse praticado por meio cruel, que o crime fosse praticado mediante emboscada. Então, o partícipe ele colabora para a prática de um crime, sabendo que aquele crime vai ser cometido por meio cruel, sabendo que aquele crime vai ser cometido por emboscada. Ele tem que ter a consciência e vontade, seja com dolo direto, seja com dolo eventual. E na denúncia, o promotor ele tem que descrever a conduta do autor, que as qualificadoras do motivo torpe, de motivo fútil, do meio cruel em relação ao autor, que estão vinculadas à conduta do autor. E se tiver um partícipe, o promotor vai ter que escrever que o partícipe tinha conhecimento de que o crime ia ser cometido por motivo torpe, que o crime ia ser cometido por recurso que dificultou a defesa da vítima, que o crime ia ser cometido por meio cruel, que ele tinha consciência e vontade do crime ser cometido desses modos, por esses meios, por esses instrumentos. Se o promotor não descrever esse conhecimento e vontade do partícipe, seja por dolo direto, ele queria diretamente aquilo, seja por dolo eventual, ele sabia, mas ele não pretendia exatamente aquilo, mas era indiferente que o crime fosse cometido daquela maneira, se o promotor não descrever esse conhecimento e vontade por parte do partícipe em relação às qualificadoras e causas de aumento de pena, nesse ponto, a denúncia seria inepta, porque não é possível o partícipe responder por uma qualificadora, por uma causa de aumento de pena, se não está comprovado que esse partícipe tinha conhecimento e vontade que o crime fosse cometido daquela forma. Responsabilizar o partícipe por uma pena mais alta, por qualificadora, causa de aumento de pena, sem descrever que o partícipe tinha conhecimento e vontade de que o crime fosse praticado daquela forma, ia levar a responsabilidade penal do partícipe objetiva, ou seja, uma responsabilidade sem culpa, o que é vedado pela Constituição brasileira, que determina uma responsabilidade penal sempre subjetiva, não objetiva. E é muito importante salientar, e é importante que vocês deem uma olhada, no recurso especial 1973-397, foi julgado pelo STJ, que trata justamente dessa necessidade de sempre se vincular subjetivamente a conduta do partícipe às qualificadoras e às causas de aumento de pena, sob pena de responsabilidade penal objetiva, que é vedada pela nossa Constituição Federal. É aquela que, ao contrário do que reza a boa doutrina, aquela que não descreve especificamente a conduta de cada réu. Ela coloca, no geral, o que um grupo desses réus teria feito. Normalmente, uma denúncia como essa não tem que ser aceita porque ela compromete contraditória e ampla defesa. Porque não se sabe exatamente, se forem 15 ou 20 réus, coloca-se genericamente o que cada um deles teria feito em grupo, em concurso de agentes. É uma coisa que vai dificultar muito uma denúncia dessas, de caráter geral, abstrata, genérica, vai dificultar muito a defesa, o contraditório e ampla defesa de cada um desses réus. Porque ele não vai se imputar exatamente determinada conduta para cada um deles. Vai se dizer que, no geral, por isso que chama-se denúncia de caráter geral, cada um deles teria contribuído de alguma forma para a prática do crime. Normalmente, uma denúncia como essa não é e não pode efetivamente ser aceita. Mas em alguns casos muito particulares, muito excepcionais, que não dê para, na prática, se especificar o que cada um dos réus fez, excepcionalmente, há decisões, tem essa decisão da STJ, no RHC 82575, que se admitiu uma denúncia formulada de caráter geral. Mas em se tratando de homicídio, é algo que tem que ser excepcionalíssimo. Como nós
falamos anteriormente, a denúncia ela tem que ser bastante concreta, ela tem que ser específica para permitir o contraditório e ampla defesa. Tem que se descrever a conduta, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e se imputar uma pessoa determinada. Se tiver um concurso de agentes, o que cada um dos demais autores ou partícipes fez, de que maneira colaborou para a prática do crime. Então, vale apenas a lembrança que é admitido sim, mas em casos excepcionais que justifiquem a impossibilidade de prática de se descrever a conduta de cada réu. Quanto à possibilidade ou não de denúncia alternativa. É uma denúncia que ela descreve, ela deixa em branco, ela deixa suspenso no ar se o réu agiu com dolo direto ou com dolo eventual. Se ele queria efetivamente aquele resultado ou se ele assumiu o risco da sua ocorrência. Ele não queria diretamente, ele não tinha o desejo da ocorrência daquele resultado, mas ele era indiferente à sua ocorrência. Então a denúncia ela deixa em branco, ela deixa suspenso no ar se o réu agiu com dolo direto ou com dolo eventual. A minha posição pessoal doutrinária é de que não é admitido, não é possível se admitir que uma denúncia, que o promotor não saiba se o réu agiu com dolo direto ou dolo eventual, se ele queria aquele resultado ou se ele não queria, mas era indiferente à sua ocorrência. O promotor tem que saber, ele tem que imputar, na minha concepção, uma conduta determinada. O réu quis matar, esse era o desejo dele, ou ele não quis, mas ele assumiu o risco, era indiferente à morte da vítima e ele queria praticar a sua conduta, por exemplo, acidente de trânsito em excessiva velocidade, embriagado, entrando na contramão, e era indiferente à sua ocorrência de um resultado de morte, que alguém fosse atropelado ou sofresse um acidente e morresse. O promotor tem que saber. Se o próprio promotor não sabe qual era a intenção do réu, não tem como ele colocar alternativamente que o réu pode ter agido com o desejo de matar ou pode ter agido sem esse desejo de matar, mas sendo indiferente à morte da vítima. O promotor tem que saber ou é dolo direto ou é dolo eventual. Não dá para ser uma coisa e outra ao mesmo tempo numa acusação. Uma denúncia alternativa, dolo direto ou eventual, que pegar, pegou, parece, uma concepção como essa, no meu entendimento, compromete, a mais não poder, o contraditório e a ampla defesa. Porque o réu ele tem o direito de saber se a imputação que existe contra ele é porque ele queria a morte da vítima, ou ele não queria, mas era indiferente que a vítima morresse. Ele tem o direito de saber qual era a imputação determinada contra ele. No entanto, há duas decisões, uma do STF, no HC 114/223, e no STJ, no HC 147/729, em que se admite essa acusação, essa imputação alternativa. E vai trazer consequências muito graves no rito do júri, porque se for admitida uma denúncia alternativa em que não se imputa de maneira clara, específica, peremptória, que o réu teria agido com dolo direto ou eventual, coloca-se ele agiu, pode ter agido com direto ou pode ter agido com eventual, deixa-se suspenso no ar essa imputação. Isso é uma denúncia alternativa como essa, ela vai permitir uma pronúncia alternativa e ela vai permitir um questionário alternativo, em que o jurado vai se perguntar se o réu agiu com dolo direto. Se for respondido que não, ainda pode se perguntar se ele agiu com dolo eventual. Então vai se ter uma imputação, uma acusação alternativa desde a denúncia até o plenário. Vamos falar a respeito de denúncia no caso de crime doloso contra a vida praticado por um militar contra um civil. Nós sabemos que, de acordo com o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, o crime praticado por um militar, doloso contra a vida, praticado, homicídio, por exemplo, praticado contra um civil, a competência para julgar esse crime não vai ser da Justiça Militar, vai ser do Tribunal do Júri. Essa é a regra. Agora, vamos falar de um caso prático em que há um inquérito policial, uma investigação, que tem como por objeto apurar se um policial militar, por exemplo, matou uma vítima, um civil, e se foi um crime doloso contra a vida ou não. Normalmente, na prática, como é que vai funcionar? Vai existir um inquérito da Polícia Civil, um inquérito policial comum, e vai existir ainda um IPM, um inquérito da Polícia Militar, para apurar os mesmos fatos. Depois, esses dois autos de inquérito policial, esses dois autos de investigação vão se juntar. E nós vamos ter, o promotor vai ter uma decisão a tomar. Se ele vai oferecer denúncia por um crime doloso contra a vida perante o Tribunal do Júri ou não. Quais vão ser as alternativas? Então nós temos, em apuração, nós temos dois inquéritos policiais. Um inquérito policial da Polícia Judiciária e tem um inquérito policial da Polícia Militar. Esses dois inquéritos vão ter que ser anexados, o promotor vai ter acesso às duas investigações. E ele vai poder chegar às seguintes conclusões. O policial militar matou o civil com dolo, com intenção, seja com dolo direto, seja com dolo eventual. Ele queria matar o civil, ou ele não queria, mas era indiferente à morte do civil, dolo eventual. Nessas duas hipóteses, em que o promotor leu os dois inquéritos e concluiu que o militar queria matar ou assumiu o risco de matar um civil, ele vai oferecer denúncia perante a vara do júri. Por quê? Porque a competência para julgar um crime doloso contra a vida praticado por um militar contra civil é do Tribunal do Júri e não da Justiça Militar. Agora, pode ser que o promotor chegue à conclusão que o policial militar, ele matou realmente um civil, mas ele não agiu com dolo, direto ou eventual. Ele agiu com culpa, negligência, imprudência, imperícia. Por exemplo, um atropelamento durante uma perseguição policial e a viatura policial militar acaba atropelando e matando uma pessoa. O promotor pode concluir que esse policial militar, ele matou um civil, mas ele não agiu com dolo, nem direto nem eventual. Ele agiu com culpa. Foi a prática, então, portanto, não de homicídio doloso, mas de homicídio culposo. Ou o promotor pode chegar à conclusão que o policial militar matou um civil, mas ele agiu com o chamado préter dolo, ou seja, ele agiu com o dolo inicial de ferir aquele civil,
empurrou, por exemplo, o civil, deu um soco no cidadão, o cidadão acabou, a vítima acabou caindo, batendo a cabeça e morreu. Em tese, é um exemplo clássico de livros didáticos. Esse policial ele poderia ter agido então com um chamado préter dolo, a lesão corporal qualificada pela morte. Ele queria ferir, ele agiu com dolo no antecedente, e acabou ocorrendo a morte daquele civil por culpa. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Ele queria ferir, tanto que ele empurrou e deu um soco no civil, mas ele não queria aquele resultado morte, que era o civil cair, bater a cabeça e morrer, mas era previsível que isso pudesse acontecer se ele empurrou. Então ele agiu com dolo na lesão corporal e com culpa, imprudência, em relação ao resultado morte. É o chamado crime préter doloso. Se o policial militar agiu com culpa em relação àquela morte do civil, ou agiu com uma conduta préter dolosa, lesão corporal seguida de morte, nessas duas hipóteses, a competência é da justiça militar. Então, chegaram os dois inquéritos policiais. O promotor leu aqueles dois inquéritos policiais. Inquérito policial da Polícia Judiciária, inquérito policial da Polícia Militar. Concluiu que o policial militar matou o civil com dolo direto ou eventual. Oferece denúncia perante o tribunal do júri. Competência do júri, sem dúvida alguma. O promotor leu aqueles dois inquéritos e concluiu que o policial militar agiu com culpa, homicídio culposo, ou agiu com uma hipótese de lesão corporal seguida de morte, homicídio préter doloso. O que o promotor que atua oficiando o júri vai fazer? Ele vai pedir a remessa daqueles autos para a justiça militar. Porque no caso de homicídio culposo ou préter doloso, a competência vai ser da justiça militar e não do júri. Isso na teoria. Só que na prática sempre é muito mais difícil que isso. Há vários casos em que eu já estudei, já trabalhei, oficiei na prática, em que era simplesmente não apurável, não se tinha certeza. Podia ser uma hipótese de dolo por parte do policial militar, podia ser uma hipótese de culpa ou préter dolosa, não se sabia na prática, não se chegou a uma certeza realmente de que o policial militar teria agido com dolo ou teria agido com culpa ou préter dolo. Quando há uma zona cinzenta, uma zona fronteiriça, não dá para se afirmar com toda certeza que o policial quis matar ou assumiu o risco, ou pode ter agido com culpa, ou pode ter agido de maneira préter dolosa. Quando não se alcança uma certeza, quando há uma dúvida, e essa dúvida seja insanável, o que tem se entendido é que, quando não se sabe exatamente se o policial agiu com dolo ou não, a dúvida é insanável, cabe ao promotor do júri oferecer a denúncia perante o tribunal do júri, e aquele processo vai seguir perante o tribunal do júri. Nesse caso, segundo essas decisões que eu cito aqui, o STJ, conflito de competência 130.779 e o conflito de competência 113.020, o que o STJ tem decidido é que, nesse caso de dúvida insanável, deve-se valer do dito princípio indubio pro societate. Na dúvida, se o policial militar deve ser julgado pelo júri ou pela justiça militar, é melhor optar que esse policial militar seja julgado pelo júri, porque o júri nada mais é do que a representação da sociedade dentro do Poder Judiciário. Então é melhor que a sociedade decida se aquele policial militar praticou um crime doloso contra a vida ou não. É melhor que a sociedade decida, formando o tribunal do júri, do que uma justiça técnica como é a justiça militar. Mas nada vai impedir, inclusive quando do julgamento desse policial militar pelo tribunal do júri, nada vai impedir que o próprio tribunal do júri afaste a acusação de homicídio doloso por parte daquele policial militar e afirme que aquele policial militar agiu, por exemplo, com culpa, que ele não quis matar o civil, mas que ele foi negligente, imprudente, imperito e agiu com culpa, que deve responder, portanto, por homicídio culposo. Então nada impede que o jurado, no dia do plenário, afaste essa acusação do homicídio doloso e responsabilize o acusado policial militar por homicídio culposo, desclassificando a infração. E o que vai acontecer numa situação como essa? Se o jurado disser, votando o questionário, que o policial militar agiu com culpa, praticou um homicídio culposo, imediatamente o julgamento se encerra e esses autos, esse processo, é remetido para a Justiça Militar para julgar o policial militar pela prática do homicídio culposo. Porque quem tem competência para julgar um policial militar que tenha praticado um homicídio culposo contra civil é a Justiça Militar e não mais o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri só tem competência para julgar um crime doloso contra a vida praticado por um militar contra um civil. A partir do momento que o Tribunal do Júri afasta o dolo e afirma que o policial militar agiu com culpa, o tribunal do júri, naquele instante que desclassifica a infração, ele perde a competência e esse processo tem que ser remetido para a justiça militar. Vamos falar agora, meus amigos, do concurso de agentes na prática de um crime doloso contra a vida com um menor de idade. Então, um agente é maior, imputável, tem mais de 18 anos, ele comete um homicídio com um coautor ou com um partícipe que seja menor de idade. Qual vai ser a acusação imputada ao autor maior de idade? Ele vai responder pela prática do crime doloso contra a vida e também por um crime conexo, que vai ser o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se ele praticar um crime de homicídio simples em concurso de agentes com o menor. Se ele praticar um crime de homicídio qualificado com o menor, ele vai responder pelo crime de corrupção de menores,
previsto no 244B, parágrafo 2º do ECA, em que a pena é maior porque se trata de crime hediondo. Então, o agente maior de idade comete um crime doloso contra a vida em concurso de agentes com o menor. Se for um homicídio simples, ele responde pelo homicídio mais a corrupção de menores. Se ele cometer um crime doloso contra a vida em concurso de agentes com o menor e esse homicídio for qualificado, ele vai responder pelo crime de corrupção de menores agravado, previsto no artigo 244B, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a imputação vai ser do crime doloso contra a vida mais o crime conexo de corrupção de menores. Vai constar isso da peça acusatória. Esse crime conexo tem que constar também se houver provas da pronúncia e tem que ser questionado aos jurados, na hora da formulação dos quesitos, também o jurado vai julgar se o réu deve responder, além da prática do crime doloso contra a vida, se deve responder também pela prática do crime conexo de corrupção de menores. Então a responsabilidade final vai ser do jurado decidir se o réu deve responder por esse crime de corrupção de menores. Quanto às agravantes? Agravantes gerais previstas no Código Penal. Especifica o artigo 4921B do Código de Processo Penal que as agravantes podem ser formuladas, podem ser requeridas em plenário. Então o próprio promotor de justiça, como se fosse um libelo bifronte, o promotor de justiça pode pedir a condenação do acusado se dirigindo aos jurados e pode pedir ao juiz-presidente o reconhecimento de uma agravante. Então é por isso que eu falo que eu que denomino de libelo bifronte. Então tem uma parte da acusação dirigida aos jurados, pedindo que julguem o mérito daquela ação penal, que condenem o acusado, por exemplo, e podem também, o promotor pode se dirigir também ao juiz-presidente para pedir ao juiz-presidente o reconhecimento de uma agravante. Normalmente, os promotores pedem o reconhecimento de agravantes no próprio plenário. Agora, nada impede, tudo recomendaria até, porque facilitaria e permitiria um aperfeiçoamento do contraditório da ampla defesa, que o promotor possa inserir na própria denúncia aquelas agravantes. Essa agravante não vai constar da pronúncia, mas foi redigida e constou da denúncia, não consta por vedação legal da pronúncia, e depois o promotor, em plenário, pode reiterar, e pedindo ao juiz-presidente o reconhecimento daquela agravante que ele havia formulado quando redigiu a denúncia. E essa questão agora vai ter uma especial importância com o advento do novo feminicídio que é previsto no artigo 121A do Código Penal. Foi uma introdução, uma novidade que foi trazida pela Lei 14.994 de 2024. O que aconteceu? Nós já sabemos que o feminicídio ele era uma qualificadora de ter cometido um crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, seja no caso de violência doméstica e familiar, seja no caso de menosprezo ou discriminação à mulher. E essas circunstâncias, o feminicídio era uma qualificadora do homicídio. O que fez essa Lei 14.994 de 2024? Revogou a qualificadora do feminicídio e pegou essa qualificadora e as causas de aumento de pena que eram previstas dentro dessa qualificadora do feminicídio, que era embutido no homicídio, revogou, então, a qualificadora do feminicídio, revogou as causas de aumento de pena vinculadas ao feminicídio e transformou a qualificadora e essas causas de aumento de pena no novo tipo penal, previsto agora no artigo 121A do Código Penal, chamado feminicídio. Então agora nós temos um novo crime doloso contra a vida, que evidentemente é de competência do Tribunal do Júri, e esse novo crime doloso contra a vida chama-se feminicídio. Mas o interessante é que as qualificadoras objetivas do homicídio, agora, em relação ao novo crime de feminicídio, são previstas como causas de aumento de pena. Por exemplo, cometer o crime por recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio cruel, são previstas, que são, na verdade, ainda qualificadoras objetivas do homicídio. Essas qualificadoras objetivas foram transformadas, em relação ao novo feminicídio, em causas de aumento de pena. Qualificadoras objetivas. E as qualificadoras subjetivas do homicídio, como motivo torpe e motivo fútil, não são previstas atualmente no novo feminicídio como causas de aumento de pena. Eu acredito que o que vai se entender é que, embora não sejam previstas como causas de aumento de pena, essas antigas qualificadoras do motivo torpe, do motivo fútil, nada impediria que o promotor sustente que o réu cometeu um crime do novo feminicídio motivado, a motivação torpe ou motivação fútil. Ele pode pedir que o juiz-presidente reconheça essa agora agravante do motivo torpe ou agravante do motivo fútil. Ele pode sustentar isso em plenário ou ele pode também descrever a agravante do motivo torpe ou agravante do motivo fútil na denúncia e reiterar essa agravante do motivo torpe, o motivo fútil, em plenário, endereçando o pedido de reconhecimento ao juiz-presidente. Recapitulando, então. No novo feminicídio, não é previsto como causa de aumento de pena do feminicídio matar a mulher por motivo torpe ou matar a mulher por motivo fútil. Não é previsto no feminicídio atual, 121A do Código Penal, que é previsto na Lei 14.994 de 2024, que criou mais um crime doloso contra a vida. Antigamente, quando o feminicídio fazia parte e era uma espécie de qualificadora do homicídio, era possível oferecer uma denúncia por feminicídio com motivo torpe ou com motivo fútil. Agora, com o novo feminicídio, não é previsto mais o feminicídio, agora virou uma causa de aumento de pena, de motivo torpe ou motivo fútil. O que eu penso que deve acontecer daqui para frente? Como não é previsto mais uma causa de aumento de pena do feminicídio por motivo torpe ou por motivo fútil, os promotores irão pedir o reconhecimento, no caso do réu ter matado a mulher por motivo torpe ou motivo fútil, os promotores irão pedir o reconhecimento da torpeza ou da futilidade como uma agravante, requerendo ao juiz-presidente que reconheça essa agravante do motivo torpe ou do motivo fútil.
competência do tribunal do júri, e esse novo crime doloso contra a vida chama-se feminicídio. Mas o interessante é que as qualificadoras objetivas do homicídio, agora, em relação ao novo crime de feminicídio, são previstas como causas de aumento de pena. Por exemplo, cometer o crime por recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio cruel, são previstas, que são, na verdade, ainda qualificadoras objetivas do homicídio. Essas qualificadoras objetivas foram transformadas no novo crime de feminicídio, são previstas como causas homicídio como motivo torpe e motivo fútil. Não são previstas atualmente no novo feminicídio como causas de aumento de pena. Eu acredito que o que vai se entender é que, embora não sejam previstas mais como causa, previsto agora no artigo 121A do Código Penal, chamado feminicídio. Então agora nós temos um novo crime doloso contra a vida, que evidentemente é de competência do tribunal do júri, e esse novo crime doloso contra a vida chama-se feminicídio. Mas o interessante é que as qualificadoras objetivas do homicídio, agora, em relação ao novo crime de feminicídio, são previstas como causas de aumento de pena. Por exemplo, cometer o crime por recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio cruel, são previstas, que são, na verdade, ainda qualificadoras objetivas do homicídio. Essas qualificadoras objetivas foram transformadas, em relação ao novo feminicídio, em causas de aumento de pena. Qualificadoras objetivas. E as qualificadoras subjetivas do homicídio, como motivo torpe e motivo fútil, não são previstas atualmente no novo feminicídio como causas de aumento de pena. Eu acredito que o que vai se entender é que, embora não sejam previstas mais como causas de aumento de pena, essas antigas qualificadoras do motivo torpe, do motivo fútil, nada impediria que o promotor sustente que o réu cometeu um crime do novo feminicídio motivado, a motivação torpe ou motivação fútil. Ele pode pedir que o juiz-presidente reconheça essa agora agravante do motivo torpe ou agravante do motivo fútil. Ele pode sustentar isso em plenário, ou ele pode também descrever a agravante do motivo torpe ou agravante do motivo fútil na denúncia e reiterar essa agravante do motivo torpe, o motivo fútil, em plenário, endereçando o pedido de reconhecimento ao juiz-presidente. Recapitulando, então. No novo feminicídio, não é previsto como causa de aumento de pena do feminicídio matar a mulher por motivo torpe ou matar a mulher por motivo fútil. Não é previsto no feminicídio atual, 121A do Código Penal, que é previsto na Lei 14.994 de 2024, que criou mais um crime doloso contra a vida. Antigamente, quando o feminicídio fazia parte e era uma espécie de qualificadora do homicídio, era possível oferecer uma denúncia por feminicídio com motivo torpe ou com motivo fútil. Agora, com o novo feminicídio, não é previsto mais o feminicídio, agora virou uma causa de aumento de pena, de motivo torpe ou motivo fútil. O que eu penso que deve acontecer daqui para frente? Como não é previsto mais uma causa de aumento de pena do feminicídio por motivo torpe ou por motivo fútil, os promotores irão pedir o reconhecimento, no caso do réu ter matado a mulher por motivo torpe ou motivo fútil, os promotores irão pedir o reconhecimento da torpeza ou da futilidade como uma agravante, requerendo ao juiz-presidente que reconheça essa agravante do motivo torpe ou do motivo fútil. Meus amigos, toda e qualquer denúncia de crime doloso contra a vida sempre tem dois pedidos. Um pedido de pronúncia, endereçado ao juiz-presidente, e um pedido de condenação ao tribunal do júri. Além desses pedidos principais, deve acompanhar uma denúncia, obrigatoriamente, um pedido de indenização por dano material e por dano moral, em razão da prática desse crime doloso contra a vida, consumado ou tentado. O dano moral é um dano presumido pelo sofrimento causado pela prática do crime, seja à própria vítima, no caso que ela tenha sobrevivido, seja aos seus familiares. É indispensável que haja sempre um pedido expresso de indenização formulado
pelo promotor de justiça, acompanhado ou não pelo assistente da acusação, se houver. Não pode o juiz, de ofício, sem provocação, sem pedido do Ministério Público, fixar uma indenização por danos materiais e morais. Por que ele não pode fazer isso? Porque se ele o fizesse sem pedido da acusação, ele estaria decidindo de ofício, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Para que haja um processo penal efetivamente moderno, justo e democrático, é indispensável que haja um pedido de uma parte da acusação, dizendo que houve danos materiais, houve danos morais, e requerendo que esse valor de indenização recaia sobre o patrimônio do acusado. Então tem que ter um pedido da acusação, um conhecimento por parte da defesa, e aí sim a fixação do juiz-presidente de uma indenização. Ele pode, nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, fixar um valor mínimo de indenização pelos danos causados pela infração penal, pelo crime doloso contra a vida. Mas para que ele fixe esse valor mínimo de indenização, é necessário que haja um pedido prévio da acusação, um conhecimento da defesa a respeito desse pedido, até para se manifestar, para contra-argumentar, e aí sim uma decisão por parte do juiz-presidente. O que não pode é o juiz-presidente assumir o lugar da acusação, se transformando num juiz inquisidor, uma mistura de juiz com promotor e assistente da acusação, para ele próprio estabelecer uma indenização. Cada parte vai cumprir o seu papel. O Ministério Público vai requerer a indenização, a defesa vai se manifestar a respeito desse pedido de indenização e o juiz, imparcialmente, vai decidir, depois de tomar conhecimento das razões da acusação e as razões da defesa. O importante é que o valor almejado, aquilo que se pretende a título de indenização por danos materiais e morais, tem que constar expressamente da peça acusatória. Foi o que decidiu o STJ no RESP 1986-672. E aí foi a terceira sessão do STJ que assim decidiu. A terceira sessão reúne a quinta e a sexta turmas criminais do STJ. Isso é muito importante porque na denúncia não vai poder, pura e simplesmente, constar um pedido para que o juiz fixe abstratamente um valor de indenização pelos danos materiais e morais. Segundo essa decisão do STJ, é a obrigação do promotor fazer incluir na denúncia o valor pretendido concretamente de indenização a título de danos materiais e morais. Além do pedido de indenização por danos materiais e morais, há uma outra espécie de pedido de pagamento, não deixa de ser uma certa indenização, mas específica, é um pedido de pagamento por uma forma de uma pensão especial para os órfãos do feminicídio. Então, são pessoas que eram dependentes de uma mulher que foi vítima de feminicídio, são os órfãos do feminicídio, e a Lei 14.717 de 2023 passou a prever o direito que têm os órfãos do feminicídio de receberem uma pensão especial. Mas há certas condições. Primeira condição, que a renda seja igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo, e o benefício da pensão especial vai ser de 1 salário mínimo. Essa lei 14.717 de 2023 faz referência expressa ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, que tratava da qualificadora do feminicídio. Então, essa lei, quando ela foi publicada em 2023, ela disse que os órfãos do feminicídio, fazendo referência a essa qualificadora do feminicídio, quando era uma qualificadora do homicídio, tinham o direito de receber esse benefício. Ocorre que essa qualificadora do homicídio, que era o feminicídio era uma parte do homicídio, ele era uma qualificadora do homicídio, o feminicídio como qualificadora, que era previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, foi revogado pela Lei 14.994 de 2024. E o feminicídio passou a deixar de ser uma qualificadora do homicídio e virou um tipo penal autônomo, previsto hoje no artigo 121-A do Código Penal. Mas tem que se fazer uma interpretação progressiva, atual, da lei. Evidentemente, os órfãos do feminicídio continuam tendo o direito à pensão especial. A única diferença é que o feminicídio deixou de ser previsto como uma qualificadora do homicídio e hoje em dia é um tipo penal autônomo. Mas isso não afetou o direito dos órfãos de receberem o benefício da pensão especial. O importante é se entender que eles são órfãos de uma mulher que foi vítima de feminicídio e que merecem, e que tem que receber por força de lei, esse benefício. E pouco importa que o feminicídio tenha deixado de fazer parte de uma qualificadora do homicídio e ter, hoje em dia, a roupagem de um tipo penal autônomo. Isso não afetou em nada o direito líquido e certo dos órfãos de receberem essa pensão especial.
Vamos falar agora a respeito da denúncia e o arrolamento de testemunhas. São 8 testemunhas para cada peça acusatória, de acordo com a literalidade do artigo 406, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O meu entendimento é que seriam 8 para cada fato criminoso. Então, se os fatos forem vinculados, houve, por exemplo, um estupro, depois, em razão daquele estupro, um homicídio, depois uma ocultação e destruição de cadáveres, são fatos correlatos e que eu entendo que deve, para se permitir a produção de prova, que se arrolem 8 testemunhas para cada fato criminoso, tanto para a acusação, evidentemente, arroladas na denúncia, como também para a defesa, se defender de cada um desses fatos criminosos, seja um crime doloso contra a vida, sejam crimes conexos, 8 para cada um, para a acusação, e respeitando o contraditório e a ampla defesa, 8 para cada um também em relação à defesa, paridade de armas. Agora, pode acontecer, em alguns casos, que haja um arrolamento ou um pedido por parte da acusação, por parte da defesa, de um número excessivo de testemunhas, ou uma tragédia coletiva, ouvir-se, por exemplo, todas as vítimas, centenas de vítimas de, por exemplo, um incêndio, um caso que tenha a conduta sido gerada por um dolo eventual, e que haja um número excessivo de pessoas, às vezes até dezenas ou centenas de pessoas, que, se for para serem ouvidas todas aquelas pessoas, vai se inviabilizar aquele processo. Então, numa circunstância de número excessivo de vítimas ou de testemunhas, e sendo desnecessária ou desnecessárias as oitivas de todas aquelas pessoas, é possível o juiz, utilizando o artigo 411, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, indeferir aquelas oitivas, considerando aquelas provas como sendo verdadeiramente protelatórias. Porque o juiz, ele exerce uma função de verdadeiro gestor da prova. Ele tem que determinar, deferindo ou indeferindo, certa admissibilidade daquelas provas. E ele pode, desde que de maneira fundamentada, indeferir uma produção, um requerimento de produção de provas que seja exagerada, protelatória, que pode comprometer, inclusive, a razoável duração do processo, que é um princípio constitucional. Vamos falar agora, meus amigos, em uma situação cada vez mais comum, principalmente em se tratando dos feminicídios, em que há uma vítima ou uma testemunha menor de idade, geralmente uma testemunha menor de idade, que tenha presenciado, infelizmente, a prática de um feminicídio. E aquele menor de idade, seja uma criança, seja um adolescente, é necessário que essa pessoa, essa testemunha, que presenciou muitas vezes o feminicídio, seja ouvido. No caso de uma vítima ou testemunha menor de idade que tenha presenciado a prática de um crime doloso contra a vida, a oitiva desse menor vai ser feita por meio de um depoimento especial, que é previsto na Lei 13.431 de 2017, em que um profissional especializado, que não um juiz, vai ouvir aquela vítima ou aquela testemunha menor de idade, num ambiente diverso de uma sala de audiência. E normalmente essa conversa do profissional especializado com a vítima, que seja menor de idade, criança ou adolescente, é feita num ambiente diverso da sala de audiência, é o profissional que faz, e nada impede que, e é permitido pela lei, que as partes, seja a acusação, seja a defesa ou o juiz, formulem algumas perguntas, enderecem essas perguntas ao profissional especializado, que irá formular essas perguntas de uma maneira mais compreensível à criança ou adolescente. Esse é o chamado depoimento especial. E como é que vai funcionar na prática no inquérito policial em que o promotor já percebeu que há uma vítima ou há uma testemunha da prática de um feminicídio que é uma criança, por exemplo. E ele entende que é imprescindível a oitiva daquela criança porque a criança ela presenciou a prática daquele crime. Nesse caso, caberá ao promotor ajuizar, com base no artigo 381 até o 383 do Código de Processo Penal, o promotor ajuizar uma ação cautelar de antecipação da prova. Vai se colher antecipadamente a prova, as declarações daquela vítima ou daquela testemunha menor de idade. Com fundamento no artigo 21.6 da Lei 13.431 de 2017. Nessa ação cautelar de antecipação da prova, o promotor vai justificar dizendo que é imprescindível a oitiva o mais rápido possível daquela criança ou adolescente para não comprometer o seu desenvolvimento, a sua maturidade, e ainda mais depois daquela tragédia que ele presenciou. Então ele justifica dessa maneira. Pede a citação, pode ser até do investigado no inquérito policial, para tomar conhecimento que foi ajuizada essa ação cautelar de antecipação da prova. O investigado ou o acusado, se for no início do processo, ele é citado, é nomeado um defensor, se ele não tiver um defensor constituído, e é designada então uma audiência em que aquela vítima ou testemunha menor de idade, criança ou adolescente, vai ser ouvido por meio do depoimento especial. Então no depoimento especial vai estar presente o defensor,
o acusado, se for o caso, numa sala afastada, o promotor e o juiz-presidente. Mas quem vai formular as perguntas vai ser esse profissional especializado num ambiente diverso de uma sala de audiência. É uma maneira de se colher a prova, que é muito importante no processo criminal, especialmente no caso de feminicídio, e ao mesmo tempo trazer o menor dano possível ao menor, preservá-lo na medida do possível depois de ter presenciado uma tragédia. É um meio termo que preserva o menor, preserva o futuro dele, evita que ele seja sucessivamente reinquirido, vai ser ouvido apenas uma vez, e ao mesmo tempo preserva a prova de um crime tão importante, tão grave e infelizmente tão comum como é o feminicídio. Toda e qualquer denúncia, acusação criminal, elas têm que estar amparadas numa justa causa. Um lastro probatório mínimo que dê força para aquela imputação de um crime grave, em se tratando de um crime doloso contra a vida. Um lastro probatório mínimo. Elas têm que estar amparadas em elementos informativos normalmente trazidos pelo inquérito policial e provas. É indispensável isso. Senão, viraria uma verdadeira aventura jurídica, uma proposta acusatória que não esteja alicerçada em elementos probatórios, um lastro probatório mínimo que fundamente aquela acusação. E não basta que exista um lastro probatório mínimo. É necessário que haja um lastro probatório mínimo lícito. Porque, por exemplo, se tiver uma interceptação telefônica sem autorização judicial, se tiver uma invasão de domicílio sem uma ordem judicial, se houver a quebra de sigilo médico, violando princípio constitucional, essas provas ilícitas que contrariam o ordenamento jurídico, que contrariam a Constituição Federal, uma prova ilícita não pode fundamentar uma denúncia. Então, uma denúncia que seja amparada exclusivamente numa prova ilícita, essa denúncia tem que ser rejeitada. A denúncia ela só se mantém, ela só se estabiliza, ela só pode ser recebida se houver um lastro probatório mínimo lícito. E um exemplo interessante disso, de uma prova ilícita que vai acarretar a rejeição da denúncia, que seja uma denúncia estribada, fundamentada apenas nessa prova ilícita, um caso interessante, que há algumas decisões do STJ nesse sentido, em que uma moça praticou em si um aborto, foi até o hospital, foi atendida pelo médico, o médico verificou que ela havia praticado o autoaborto, e o próprio médico que a atendeu comunicou o fato à polícia. Se entendeu que o médico quebrou o sigilo médico, o sigilo profissional, violando o artigo 73C do Código de Ética Médica, e essa prova fundamentada num sigilo que foi quebrado pelo médico é uma prova ilícita. E a denúncia que era baseada na palavra do médico, na denúncia formulada pelo médico à polícia, toda essa denúncia ela ruiu, porque ela é fundamentada numa prova ilícita que era justamente a quebra de sigilo médico, na relação de confiança entre o médico e o paciente. Então era uma prova ilícita que fundamentava uma denúncia. E uma denúncia baseada apenas nessa prova ilícita é uma denúncia que tem que ser rejeitada. Mas o que é mais importante nós gravarmos, agora que falamos da justa causa, é que o juiz, quando ele recebe uma denúncia, ele tem que fazer um cotejamento, uma comparação entre aquilo que foi trazido de elemento probatório, de elemento informativo, de prova, pericial, oitiva de declarações no decorrer de um inquérito policial e a proposta acusatória. E verificar se essa proposta acusatória ela é coerente com o caderno de provas trazido pelo inquérito policial. Ele tem que fazer necessariamente essa comparação, para ver se a proposta acusatória não é, eventualmente, uma mera ilação mental do promotor. Verificar se aquela proposta acusatória, que está vazada na denúncia, se ela é amparada por provas trazidas no inquérito policial. Por isso que, na nossa concepção, a decisão do juiz que recebe uma peça acusatória teria que ser necessariamente fundamentada. Fundamentada o quê? Justamente nessa comparação entre as provas que foram trazidas no inquérito policial e a proposta acusatória. Se houver coerência, o juiz recebe. Se não houver coerência, o juiz deveria, fundamentadamente, rejeitar a peça acusatória, a denúncia. Toda e qualquer denúncia, acusação criminal, elas têm que estar amparadas numa justa causa. Um lastro probatório mínimo que dê força para aquela imputação de um crime grave. Pode recorrer dessa rejeição por meio do recurso em sentido estrito. Mas é importante que o juiz, quando ele rejeitar aquela denúncia e perceber que o Ministério Público recorreu daquela rejeição, o juiz ele tem que intimar o denunciado para que, se quiser, contratar um defensor para oferecer contra-razões àquele recurso em sentido estrito que foi interposto pelo Ministério Público. Porque vai ser interesse do denunciado, se ele quiser, nomear um defensor justamente para convencer primeiro o juiz e depois o tribunal a manter aquela rejeição. Então, de denúncia. Não pode pura e simplesmente o juiz nomear um defensor dativo para oferecer contra-razões àquele recurso do Ministério Público. O juiz ele tem que intimar o denunciado para, se pretender, contratar um defensor para oferecer contra-razões àquele recurso do Ministério Público. É o que estipula a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de nulidade. Porque é evidente que uma pessoa foi denunciada pela prática de um crime doloso contra a vida. Essa denúncia foi rejeitada pelo juiz. O promotor recorreu, visando que aquela denúncia seja recebida,
se não pelo juiz, que pode se retratar da decisão, pelo menos pelo tribunal. Por isso que o promotor interpôs o recurso em sentido estrito. É evidente que o interesse do acusado, do denunciado, que aquela rejeição da denúncia, daquela acusação contra ele, aquela rejeição seja mantida. Então o juiz tem que intimar aquele acusado para que, se quiser contratar um advogado, para oferecer contrarrazões, para convencer o judiciário a manter aquela rejeição. Não basta, pura e simplesmente, o juiz nomear um advogado dativo. É direito líquido e certo daquele acusado contratar um advogado da sua confiança, justamente para que aquela acusação contra ele, que foi rejeitada, aquela rejeição seja mantida. Outra questão. Então, rejeitou uma denúncia, cabe recurso em sentido estrito por parte da acusação. E do recebimento de uma denúncia, cabe recurso? Não, mas cabe a impetração de habeas corpus. E uma indagação. Depois de recebida uma denúncia, é possível o juiz, o mesmo juiz que recebeu aquela denúncia, depois rejeitar a denúncia? Sim, eu penso que o juiz, quando ele recebe uma denúncia, e depois, por meio da resposta à acusação da defesa, ele se convence que falta uma condição da ação penal, ou falta um pressuposto processual, que são matérias de ordem pública, que não precluem, o juiz pode perfeitamente, mesmo depois de tendo recebido a denúncia, se ele se convencer, sobretudo por provas que possam ter sido trazidas pela defesa na resposta à acusação, se ele se convencer que falta uma condição da ação ou um pressuposto processual, o juiz pode rejeitar posteriormente a denúncia. Basta utilizar o artigo, por analogia, o artigo 485, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. É um caso em que eu já atuei uma vez, em que teoricamente teria havido uma tentativa branca de homicídio em que o réu tentou matar a vítima com uma arma de fogo, mas nenhum dos projéteis a atingiu. Era uma tentativa branca ou incruenta que a vítima não foi atingida. Mas depois foi juntado um laudo que comprovou que a arma de fogo que era utilizada pelo réu é uma arma que seu mecanismo de funcionamento estava totalmente inoperante, de modo que não houve, de fato, nenhum disparo de arma de fogo contra a vítima. A ineficácia do meio criminoso era absoluta, era total. Então não houve, na verdade, uma tentativa de homicídio. Essa é uma situação que o juiz, mesmo tendo recebido anteriormente a denúncia, com um laudo como esse, é um fundamento para ele rejeitar posteriormente a denúncia, aquela acusação que se tornou, em razão desse laudo pericial, completamente inviável.